Sem dúvida, o Brasil tem um enorme potencial para se posicionar como uma referência na economia verde. Mas, para isso, é fundamental pensar também em maneiras de atenuar um velho gargalo do nosso desenvolvimento, a infraestrutura. O Brasil já viveu experiências que evidenciam a importância de uma infraestrutura eficiente, não só para o crescimento da economia, mas também para a sustentabilidade do desenvolvimento. É por isso que, para o próximo painel, trataremos sobre a infraestrutura para a competitividade, buscando entender como podemos tornar o país mais competitivo num contexto de grandes transformações. Para isso, temos a satisfação de convidar para compor este painel. Antes disso, pedimos para que todos, por gentileza, voltem aos seus lugares para a gente continuar aqui. Por favor, para compor o nosso palco, o ministro dos Transportes, Renan Filho, o deputado federal e diretor de infraestrutura da FBPC, João Maia, o vice-governador do estado do Mato Grosso, fique à vontade, Otaviano Pivetta, o diretor executivo do Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes, o Simprefert, Bernardo Silva, a CEO do Move Infra, Natália Marcaça, e o editor de macroeconomia da Exame, Luciano Pádua, que irá mediar esse painel. Luciano, a palavra é sua, um ótimo debate. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado a todos pela audiência e pela participação aqui nos debates. Eu fui informado que o deputado, o senhor precisa sair um pouco mais cedo, né? Então, eu queria pedir para o senhor talvez fazer uma pequena apresentação, uma consideração para que a gente possa ter a palavra do senhor e o senhor possa ir para outro compromisso que já estava marcado. Faço com maior alegria, Arnaldo. Eu quero tratar de um assunto mais chão a chão nessa questão. Eu e Arnaldo construímos um projeto de debêntures de infraestrutura, porque, como alguém disse aqui, e eu acho que foi um governador, sem orçamento não se faz nada. Então, o Brasil produz muito bem, Gerdau, só que quando sai da chamada porteira para fora, a estrada é ruim, não existe linha férrea, o porto é ruim e nós não temos dinheiro público para construir essa infraestrutura. Não adianta a gente ficar discutindo filosoficamente temas que são da maior relevância se a gente caminha. O nosso caminhão carrega o açaí que vem lá do Pará, tá certo? Numa estrada toda esburacada. Então, eu queria dizer, a guisa aqui de introdução desta nossa conversa, que é importantíssima. A gente aprovou na Câmara, com 411 votos, debêntures de infraestrutura, ou seja, o setor privado poder emitir debêntures para fazer investimentos junto com o setor público. Está parado no Senado faz 2 anos. Depois, nós fizemos
discutimos e aprovamos na Câmara é o novo marco legal das garantias. Qual era o objetivo? Aumentar a oferta de crédito, diminuir o custo do crédito para que pudesse investir em infraestrutura. Eu estou querendo dizer isso, que eu estou dizendo, esse é o nosso chão. Tá? O chão da estrada ruim, da ferrovia inexistente, do porto ineficiente, e, portanto, nós precisamos cuidar dessa questão. Eu estou dizendo, nós temos 2 projetos da maior relevância que estão no Senado, o Marco Legal das Garantias e os debêntures incentivados em infraestrutura, que é fundamental para construir nossa infraestrutura. Doutor Gerdau, sem ela, nós não vamos ser competitivos nunca. E eu estou vendo o seguinte, o nosso painel é sobre competitividade. E nós temos coisas básicas, elementares a serem feitas, tá certo? Que estão paradas no Congresso, especialmente no Senado, tá certo? Eu espero que o governo agora tome a iniciativa de levar adiante, porque sem essas questões básicas, nossa discussão sobre a economia verde, a economia sustentada, tá certo? Ela não tem, para ser redundante, ela não tem sustentabilidade, porque se a gente não tem infraestrutura competitiva, o Brasil não vai ser um país competitivo se nós não temos infraestrutura. Nós podemos ser eficientes, podemos investir em tecnologia, mas nós não temos o básico. O básico que eu estou falando é de estradas. Estradas, eu ando em estradas federais. É uma vergonha a gente ver, e não é desse governo, nem do governo anterior, é estradas esburacadas. Eu não estou falando de estradas estaduais, eu nem estou falando de ferrovia, eu nem estou falando de porto. Então, é preciso cuidar da infraestrutura do Brasil, Arnaldo. E nós trabalhamos juntos. Foi uma parceria muito produtiva. Nós andamos o Brasil inteiro. Nós fomos do Rio Grande do Sul a São Paulo, a Bahia, e a gente viu como é que é a realidade. Não adianta a gente fazer um discurso diferente do que a gente vê no mundo real. O mundo real é que o Brasil não pode ser competitivo se ele tiver essa infraestrutura que tem hoje. E ela não sairá dessa infraestrutura que tem hoje se não tiver a parceria público-privada, porque não há recursos do governo para fazer sozinho, e é preciso que o governo estabeleça uma relação com o setor privado para que atraia investimento com segurança jurídica, para que esses projetos possam andar. Essas são minhas palavras. E eu estou pedindo, porque Arnaldo me disse que eu saia daqui 15 horas. Então, eu preciso realmente sair e queria pedir desculpa a vocês, porque eu gostaria imensamente de participar desse debate que eu acho da maior relevância. Muito obrigado a vocês. Deputado, nós que agradecemos por as palavras. Acho que o senhor já estabeleceu o diálogo para a gente. Vou pedir para o pessoal. Uma salva de palmas para o deputado, por favor. Ministro, eu não poderia fazer uma introdução melhor que essa, e eu me sinto na obrigação de trazer um pouco a bola agora para o senhor, e fica à vontade também para explorar um pouco. O senhor está no cargo mais ou menos 6 meses agora, perto de 5 meses e meio, tocando nesses desafios que o deputado trouxe. Como é que a gente amplia o investimento e como é que a gente vai dar prioridade, quais vão ser as prioridades? Olha, primeiro eu queria dizer que eu concordo integralmente com o que o deputado colocou aqui. Eu acho que o Brasil, na sua história, nunca investiu tão pouco quanto no período recente. Esse país não foi sempre o país que menos investiu no mundo entre todas as economias relevantes.
Isso é uma coisa que precisa ficar consignado aqui, porque desde a implantação do teto de gastos no Brasil, que aconteceu lá no governo Michel Temer e foi sustentado ao longo dos últimos anos, o Brasil se transformou no país que menos investiu seus próprios recursos entre todas as economias relevantes, o que obviamente agravou bastante o que o deputado Maia colocou aqui há pouco. Para que os senhores tenham uma comparação, no ano de 2012, o Ministério dos Transportes investiu a preços de hoje 55 bilhões de reais. Esses 55 bilhões de reais caíram para cerca de 8 bilhões de reais no ano passado. Ou seja, aproximadamente 15% do que já investiu no passado. Então, isso acentuou o que o Banco Mundial e vários organismos chamam o nosso gap de infraestrutura, que é aquela diferença entre o que a gente precisaria investir e o que realmente investiu. Isso traz desafios muito grandes. Para suplantar esses desafios, o governo precisou primeiro mudar o entendimento. E por que eu queria dizer aqui? Eu estive governador agora recentemente com o Helder nos últimos 4 anos e também estive no mandato imediatamente anterior. Fui 2 vezes nesses últimos 7 anos governador do estado de Alagoas. E eu acompanhei surpreso como que o setor produtivo brasileiro aceitou a imposição do teto de gastos sem fazer uma reclamação assintosa. Por quê? Porque o ano passado nós investimos igual o Uruguai, Arnaldo, em valores nominais, Dr. Jorge Gerdau. O Uruguai investiu $1 bilhão e o Brasil investiu $1 bilhão e 400 milhões de dólares. Então isso é uma coisa que não tem nenhuma lógica. Apresentaram o senhor aqui, que é mais jovem que eu, como especialista em macroeconomia. Eu não sou especialista não, mas eu também sou economista. E não tem nenhum sentido o sujeito fazer um modelo econômico que impõe o teto de gastos e transformar esta economia de 215 milhões de habitantes numa economia que investe igual ao Uruguai, que tem 3 milhões e 400 mil habitantes. E é um país com a dimensão continental menor do que a maior parte dos estados brasileiros. Isso passou sem qualquer reclamação. Então, por um lado, obviamente, a gente precisa aumentar os investimentos públicos. Isso foi garantido pela PEC da transição. Eu ia acrescentar, o senhor tem um orçamento hoje que quase 4 vezes superior em investimento ao orçamento do ano passado. Esse foi um passo importante. Um outro dado super relevante é que há uma correlação direta. Aumenta-se o investimento público, essa correlação é histórica. Aumenta-se o investimento público, aumenta-se também o investimento privado. Quando há uma contração de investimento público, é natural que a iniciativa privada também fique com dúvida no seu investimento. Então eu acredito que as 2 iniciativas colocadas aqui pelo deputado Maia, que me antecedeu, elas são importantes. Um novo marco de debêntures, primeiro é importante dizer que já há emissão de debêntures para investimentos em infraestrutura. Sim. Esse marco é um aperfeiçoamento da emissão de debêntures. E o outro, que é também firmar garantias mais eficientes, também é importante. Mas o fundamental é que a gente tenha mais capacidade de atrair capital privado com concessões modernas, porque sob qualquer ótica, num país continental como o Brasil, jamais nós teremos viabilidade privada para todos os nossos investimentos em infraestrutura. E vale dizer também, porque por vezes a gente circula em alguns lugares onde o setor produtivo é majoritário, presumo como aqui, que no mundo, e aí concluo a minha participação para ouvir os outros membros do painel, no mundo, em investimentos em infraestrutura, quem pilota são os investimentos públicos. É assim na União Europeia, é assim na América, nos Estados Unidos da América, é assim na Índia, que é quem mais investe em estradas de ferro hoje, é assim na China, portanto é assim na Ásia, na África, na Europa e nas Américas, e não vai ser diferente no Brasil.
e a gente precisa fortalecer os investimentos públicos e ampliar a atração do capital privado. É assim que a gente está procurando trabalhar no governo do presidente Lula, no Ministério dos Transportes. Ministro, muito obrigado. Vice-governador, eu queria aproveitar o caso do Mato Grosso, porque ele é emblemático nesse aspecto, né? Há algumas inovações que foram feitas, como a BR-163, a construção da ferrovia, de 700 quilômetros de ferrovia, que são iniciativas, como o ministro citou, do poder público. Claro que, talvez eu discorde do senhor ministro, que eu não sei se a gente tem balanço para fazer 200 bilhões de reais de investimento, que seria esse gap que o senhor citou, que seria necessário, mas que talvez o investimento público vai puxar, com certeza. Mas eu queria talvez trazer o caso do Mato Grosso como um bom exemplo do que o senhor ilustrou. Tudo bem. Boa tarde, senhoras e senhores, colegas aqui do painel, em especial ao ministro que nos ladeia aqui. Mato Grosso, a primeira coisa que foi feita lá foi fazer as pazes com uma lei que nós julgamos importante no Brasil, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal. Nós iniciamos o nosso governo colocando ordem na casa, organizando as contas, diminuindo o gasto e aumentando a receita. Com isso, nós conseguimos pilotar a situação. Iniciamos um programa de infraestrutura construindo 2.500 quilômetros de novas estradas, que é um estado que tem 32 mil quilômetros de rodovias estaduais. Desses 32, só tínhamos 6 mil quilômetros pavimentadas. Então, o déficit de estrada é muito grande. Vamos construir mais 3 mil quilômetros a partir desse ano, nesse próximo mandato. Então, serão, ao final de 8 anos, 700 quilômetros de novas rodovias por ano, né, com recursos próprios, com recursos do Estado. Assumimos uma rodovia federal importante, que é a 174, que liga o norte do Estado, que há 30 anos aguardava uma solução. Não houve solução do governo federal, nós assumimos o Estado, estadualizamos e damos ordem de serviço, estamos asfaltando também. Recentemente, numa iniciativa inédita, nós criamos a primeira ferrovia estadual do Brasil, dando condições para que a iniciativa privada fizesse o investimento da Rumo Ferro Norte, de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, numa extensão de cerca de 500 quilômetros. E, por último, agora, o Estado, através de uma empresa pública, comprou a concessão da Rota Oeste, da rodovia 163, que é a mais importante rodovia do Estado, talvez a mais importante do Centro-Oeste, onde transitam, ministro, 75 mil veículos por dia, dos quais metade são caminhões acima de 7 eixos. Nós compramos essa concessão por um valor simbólico, R$1, mas o mais importante foi curar o contrato de concessão, que estava caducando, e que ia se iniciar um processo de relicitação, provavelmente impondo um sofrimento de mais 4, 5, 6 anos ao nosso povo lá de Mato Grosso e aos brasileiros que transitam por lá. Nós conseguimos, com a NTT, curar o contrato, fazer uma renegociação, pagamos os credores da concessionária com 45% do valor da dívida, quitamos, vinculamos as multas regulatórias que tinha de cerca de R$1 bilhão, também a execução do plano de investimentos, que acontecerão daqui para 8 anos, até 8 anos, nós queremos fazer num período bem menor, temos recursos para fazer, a duplicação e todas as obras da 163, e dessa forma, então, o Estado, de maneira inédita, faz um movimento de estatização
provisória, e o Estado agiu em cima de uma situação emergencial, de um problema que está ainda judiando muito da sociedade como um todo, não só produtores, mas também todo mundo que usa essa rodovia, muitos acidentes, né? Não temos a pretensão de tornar esse negócio uma prática comum no Estado, porque nós temos a convicção de que o Estado não deve ter o mínimo de atividade possível, mas não pode se omitir em situações como essa, quando pode, evidentemente, bancar. Então, o Estado de Mato Grosso vem, ao longo desses últimos 5 anos, sob a liderança do nosso governador, do qual eu sou vice, faço parte da equipe, vem fazendo um governo inovador, ousado, com os recursos próprios do Estado, podendo fazer frente a todas essas necessidades, demandas, e, enfim, quebrando um ciclo de desmanche da máquina pública por desordem fiscal, né? Então é preciso ter claro que só estamos fazendo isso porque houve uma gestão fiscal extremamente ousada e exímia, que botou as contas do Estado em dia, né? E nós diminuímos custeio, sobramos mais recurso para investimento, por isso que o Estado está conseguindo fazer frente a isso tudo. O senhor citou o caso, eu acho legal falar, dessas inovações regulatórias que são, por vezes, provisórias, por vezes emergenciais, mas que mostram também a capacidade de criatividade da gestão pública, né? E a gente vai entrar no papo nessa questão um pouco mais da relicitação, né? Da discussão sobre relicitação de concessões e tudo. Mas eu queria dar sequência, perguntar um pouquinho para o Bernardo. Bernardo, tudo bem? Desculpa, eu preciso deixar o pessoal aqui fazer uma introdução um pouquinho mais alongada, mas acho que quando a gente fala de Mato Grosso, a gente fala de transporte. No Brasil, a gente fala de agro e fala de capacidade de transporte de carga, né? Representando aí o Simplifert, como é que você vê, qual que é o desafio da indústria nacional de fertilizante, a falta de infraestrutura ou a infraestrutura deficiente representa de perdas para a gente nesse setor, que ficou agora muito em alta após a guerra da Ucrânia? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar meus colegas painelistas também. Respondendo diretamente a sua pergunta, eu queria contextualizar um dado que muita gente ainda não conseguiu assimilar, né? O Brasil é uma potência do agronegócio, grande exportador do agronegócio, e depende de fertilizante para ter sua produtividade e aumento de produtividade, né? E o país hoje é o 4º maior consumidor global de fertilizantes, NPK, né? Só que é o maior importador de fertilizante do mundo, né? Mesmo a gente tendo recursos minerais, gás natural, enfim. E a infraestrutura é essencial, né? Um país que importa 90% dos seus fertilizantes depende de portos, né? Portos com infraestrutura robusta, eficiente, que consiga escoar não apenas por ferrovias, mas principalmente rodovias hoje, né? Os produtos para estados como Mato Grosso, que é o maior consumidor hoje de fertilizantes no país. São 2.000 quilômetros quase levando fertilizante a granel, né, para um estado no meio do Brasil. Então, a infraestrutura é essencial. Agora, a gente não pode esquecer dos outros 10%, que são os produtores nacionais, os quais eu, como representante do Simplifert, represento, né? As minas, os recursos naturais, infelizmente, não estão onde a gente gostaria que estivesse, na beira de uma estrada ou no caminho de uma ferrovia. Muitas vezes está no meio da floresta, né, como a gente tem ouvido muito falar, né, do projeto lá no Amazonas, né, de potássio, ou, né, o gás natural que está ali numa plataforma offshore, né, que precisa escoar a sua produção de gás via gasodutos, né? Então, é um desafio imenso para o Brasil conseguir reverter essa dependência
de uma forma pensada, estratégica, como a gente vem tentando resolver nos últimos anos. Ano passado foi lançado o Plano Nacional de Fertilizantes, que busca reverter essa dependência de 90% pela metade, chegando aos 45% até 2050. O que isso significa? Se ano passado a gente consumiu 40 milhões de toneladas de fertilizantes NPK, no ano anterior foram 45 milhões de toneladas, lá em 2050 o Plano Nacional estima que a gente possa chegar quase a 80 milhões de toneladas de fertilizantes. Seja ele importado ou produzido nacionalmente, a gente vai precisar de infraestrutura logística para escoar essa produção. A gente vai precisar de infraestrutura, seja um gasoduto, ou seja, infraestrutura energética, para conseguir rodar as plantas que muitas vezes estão em lugares inóspitos. A gente vai precisar de infraestrutura social também, de termos ali nas nossas operações, uma infraestrutura que atenda a população local que vai estar ali trabalhando com a gente. Então, um país que tem o agronegócio como seu motor, é impensável que a gente esteja na situação em que a gente está, e a infraestrutura é essencial para garantir que a gente consiga não apenas produzir, mas entregar o fertilizante para o agricultor de norte a sul do país. Não, perfeito. E acho que, Natália, para a gente fazer amarrar esse primeiro bloco de conversa, acho que você acaba sendo a pessoa ideal, porque você está numa associação que representa as maiores empresas do setor também de transporte e de infraestrutura, e eu acho que é muito importante para qual é o cenário também que você vê a partir das falas de diferentes atores, um ente nacional, estadual, um ministro de Estado, um representante de um setor produtivo. Como é que a gente está nesse desafio do gap? O que a gente pode fazer? E para o próximo bloco eu queria já chamar a gente para pensar para os próximos 6 meses, 1 ano, o que a gente pode pensar de medidas concretas. Ótimo, Luciano. Boa tarde. Só queria agradecer antes o convite para o painel, agradecer o trabalho do Dr. Jorge Gerdau, o trabalho do nosso incansável Arnaldo Jardim. Vocês são pessoas públicas que dedicam a resiliência, que não deixam cair a peteca, tentando diminuir o nosso custo Brasil. E não dá para falar de diminuição de custo Brasil sem falar em infraestrutura. Infraestrutura está no cerne da diminuição do custo Brasil. Como que a gente consegue entregar um produto, como que a gente consegue trazer um produto sem passar pelos nossos portos, sem passar pelas nossas ferrovias, sem chegar nos nossos armazéns, que é um sistema de transporte também. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue avançar e diminuir esse gap que a gente tem a cada ano? A gente tem diversas contas, para qualquer sabor, mas de 300, 400 bilhões o nosso gap de infraestrutura, Como que a gente avança com isso, Eu acho que a gente tem 3 grandes pontos que são essenciais para a gente conseguir entender um pouco de como a gente avança. Investimento público é muito importante. Não existe a gente falar em gap de 300, 400 bilhões sem alavanca do investimento público. O investimento público vai ser super importante. Mas aliado ao investimento público, do lado do setor privado, a gente precisa de condições de financiamento. Porque a gente está falando em investimento de longo prazo, 30, 40 anos. Como que a gente faz um fluxo de caixa, um projeto dar certo, sendo que grande parte desses investimentos a gente faz nos 5, 7 anos primeiro e vai amortizar todo esse capital, Com a taxa de juros que a gente está hoje, IPCA mais 8, está difícil fazer qualquer negócio virar. Então, acho que um ponto que é super importante para a gente trazer na agenda, e o vice falou isso hoje de manhã um pouco, é dessa política anticíclica para investimento. Isso é algo que precisa estar na agenda de Brasil, Isso não pode ser demonizado, A política anticíclica precisa existir, precisa ser feita com competência, mas é para isso que o Estado existe. Quando a gente fala de financiamento de instrumentos privados,
O deputado trouxe aqui brilhantemente a discussão sobre o PL de debêntures de infraestrutura, que permite uma nova série de debêntures, como o ministro falou, né? Hoje a gente já tem... A maior parte hoje da infraestrutura, na verdade, é financiada já via debêntures de infraestrutura, mais do que o BNDES, na verdade. E como que a gente consegue trazer mais capital privado, né, para investir em infraestrutura? A nova série, ela vai permitir que a gente acesse outros bolsos, que a gente acesse bolsos de fundo de pensão, que hoje a gente não acessa. Com essa nova série de debêntures, ele traz um bolso, por exemplo, do fundo de pensão que casa com infraestrutura, porque é de longo prazo, é 30 anos, e a gente consegue juntar essas fontes de financiamento para os nossos recursos de infraestrutura. Outro ponto que para a gente é super importante é ter uma boa segurança jurídica quando a gente fala de contratos de longo prazo. Uma boa segurança jurídica e tratamento de passivos regulatórios. O Brasil é um país que cumpre contratos. A gente tem mais de 30 anos de concessão, a gente já terminou concessão, relicitou concessão, estamos estudando agora, o ministro Renan acabou de publicar 2 editais no Paraná de concessões que chegaram ao seu fim e agora vão ser novamente levadas a leilão. Então, o Brasil tem tradição de cumprir contratos. Uma parte importante é como a gente lida quando esses contratos dão problema, porque inevitavelmente isso acontece em 30, 40 anos. Quais são os mecanismos regulatórios que a gente avança, né? E a melhoria no processo de relicitação, que já foi uma inovação, a gente vai ter o primeiro leilão de relicitação agora de São Gonçalo do Amarante, nessa sexta-feira, que vai trazer né, um ciclo fechado. É como que a gente melhora isso. O exemplo do vice-governador com o ministro, que conseguiu fazer essa transferência de controle para a BR-163, foi uma solução super inteligente para um passivo regulatório, e que agora a gente precisa se debruçar, porque a gente ainda tem um passivo a lidar. Então, esse é um outro ponto super importante que destrava investimento e faz a gente investir. E um último ponto, que está ligado um pouco ao painel que a gente estava falando, que é sustentabilidade. A infraestrutura hoje está super comprometida com sustentabilidade, com todo o movimento de mitigação e de compensação quando a gente faz o investimento no setor privado. Mas a gente precisa ser célere também nos processos de licenciamento, né? Está começando agora, né, vice-governador, o investimento ali dá rumo no Mato Grosso, né? O processo de licenciamento que foi feito via o estado do Mato Grosso foi um processo super sério, foi um processo super cuidadoso, mas foi rápido, né? Mas foi rápido. Então, a infraestrutura, o custo Brasil carece disso. É algo que a gente tem que falar seriamente, mas que a gente precisa acelerar esse processo. Então, eu acho que se a gente avança, questões de financiamento, passivo regulatório, junto investimento público e melhora a burocracia, o Brasil tem muito para deslanchar, investir e crescer e diminuir o custo Brasil na infraestrutura. Perfeitamente. Ministro, aproveitando então essa deixa, qual o roadmap do Ministério aí para os próximos 6 meses, 1 ano? Olha, o Ministério dos Transportes, com a PEC da transição, ele já teve revigorada a sua capacidade de investimentos com recursos próprios. O governo compreende parcerias inovadoras como essa que acabamos de fazer. O governador Mauro Mendes esteve comigo na semana passada e com o presidente, repassando o ativo da BR-163, que era um ativo federal concedido à iniciativa privada, e agora foi concedido a uma empresa de perfil público, mas uma empresa que tende a ser transitória para resolver um problema. Porque, como disse a Natália há pouco, a lei de relicitação, ela foi uma inovação. É muito recente, 2017. Mas a primeira relicitação a ser feita é essa agora de São Gonçalo do Amarante, ou seja, ela não é uma lei simples. Muitas vezes, eu já tive a oportunidade de ser legislador, agora voltei ao Congresso Nacional, mas não tive nem a oportunidade de ficar no Senado. Já fui convidado pelo presidente para ir para o Ministério, mas às vezes se faz uma lei com boa intenção, mas ela não roda bem. Isso realmente foi um problema. Nós temos os 2 leilões do Paraná, que vão
colocar de pé aí um capex de aproximadamente 18,6 bilhões de reais. É o maior leilão de rodovias da América Latina, no momento, para a gente ver o tamanho do desafio que o Brasil tem. Nós temos também em breve aí o leilão da 040, que é uma rodovia que liga o Distrito Federal, passa por Belo Horizonte, por Juiz de Fora, desce a Serra Carioca e vai até a cidade do Rio de Janeiro. E também faremos esse ano ainda o leilão da 381, que é uma BR muito conhecida no estado de Minas Gerais, pelas dificuldades que tem, conhecida até como rodovia da morte. Esses são os investimentos privados que serão levados a leilão esse ano. A gente espera fazer mais 6 leilões no ano que vem, porque ao longo dos últimos anos, o governo vem tentando, o brasileiro, tentando agilizar a atração de capital privado. Mas vale lembrar que o ano passado foi feito 3 leilões. No ano anterior 1, no ano anterior 1 e no ano anterior mais 1. Isso no caso de rodovias, né? Rodovias, ou seja, 6 leilões rodoviários nos últimos 4 anos. Porque também não é simples fazê-lo. Precisa garantir atratividade, precisa garantir rentabilidade em meio a todas essas dificuldades colocadas. Por exemplo, a taxa de juros está nas alturas, como colocado aqui pela Natália, mas o governo apresentou o novo arcabouço fiscal, por coincidência, acho que foi votado hoje, Arnaldo. Vai ser votado agora à noite a urgência. Se a urgência for aprovada, vai ser um grande passo para o Brasil. E a maturidade do Congresso Nacional, que está inclusive melhorando o projeto, é muito importante. Arcabouço aprovado, nós vamos continuar observando dólar em queda, bolsa em alta, inflação com mais facilidade em ser contida, o que vai permitir uma queda da taxa de juros, o que vai facilitar colocar de pé projetos para iniciativa privada. Isso é uma agenda muito importante que está sendo cumprida no curto prazo. Mas é fundamental dizer, eu concluo para passar a palavra aos outros membros do painel, que nós não precisamos superar o gap de infraestrutura em um ano. O gap de infraestrutura é 200 bilhões, 300, 400 bilhões, como dito aqui. Mas a gente precisa colocar o Brasil para investir na proporção da sua economia, do seu PIB, o que outros países semelhantes a nós investem. Me permita dizer, vice-governador, eu fui governador agora por 8 anos, como disse no início, e o meu estado, Alagoas, ele era conhecido no passado como um estado problemático, que não tinha nenhuma capacidade de investimento. E ao longo dos últimos 8 anos, foi o estado que mais investiu no Brasil em 8, foi o que mais investiu em 4 e foi o que mais investiu o ano passado. O que isso significou? Nós saímos de uma das últimas posições pela Confederação Nacional dos Transportes em qualidade de rodovias e pela primeira vez ultrapassamos o estado de São Paulo em estado com as melhores rodovias do Brasil. Porque significa dizer que quando você investe mais, e para investir mais, é óbvio que precisa ser feito, no caso dos estados, um ajuste fiscal entre receita e despesa, como disse o vice-governador, porque Estado é diferente de União. União emite dívida. A União ela tem um horizonte de possibilidades muito superior. Agora, o que aconteceu com o Brasil, a meu ver, ao longo dos últimos anos, é que nem a gente tinha um marcos legais adequados para agilizar a atração do investimento privado. Nós tivemos taxas de juros, na maior parte do período elevadas, caiu durante um período curto e depois rapidamente subiu novamente. O BNDES, que é o principal financiador do país, perdeu protagonismo para debêntures, porque o governo federal pediu de volta 400 bilhões de funding, e o BNDES virou, entre aspas, né, Jorge Santoro, uma consultoria. É muito difícil o BNDES financiar, ele virou um estruturador de projetos, porque ele tem funding diminuto. E isso trouxe muitas dificuldades para o país, mas eu acho que a gente tem boas oportunidades, boas possibilidades de investir, e acredito que vamos investir com recursos públicos mais de 100 bilhões nos próximos anos, uma parte disso em PPPs, e vamos atrair também próximo disso em investimentos privados, sobretudo se a gente observar a queda da taxa de juros que a gente precisa ter.
Eu só queria fazer um adendo, o senhor falou muito de rodovia e as ferrovias também. Ah, tá. Ferrovias é um tema muito caro ao povo brasileiro, porque vejam os senhores que nós fizemos mais ferrovias no Império do que na República. Isso é uma coisa a ser colocada numa reunião como essa, porque ela é extremamente constrangedora. E períodos longos, não é? Não estamos tratando de governos, estamos tratando de regimes, né? No Império, nós avançamos mais do que avançamos agora. Agora, vale dizer também que lá atrás, as nossas ferrovias eram para transportar pessoas. Hoje, a demanda é para o transporte de carga. Então, a gente olha um estado como Mato Grosso. Não sei se o vice-governador tem esse número de cabeça, eu não tenho. Mas o Mato Grosso, há 40 anos atrás, produzia muito pouco. Talvez nada. Talvez nada. Então, de 40 anos para cá, Arnaldo, hoje a gente precisa construir estradas de ferro. E estradas de ferro eficientes. Nós tivemos agora as autorizações, o Mato Grosso fez essa autorização, que é a primeira autorização estadual. O governo federal tem mais de 100 autorizações, mas a grande dificuldade é materializar, é tirá-las do papel, né? Porque, inclusive, algumas são concorrentes, o que dificultaria colocar todas elas de pé, mas nós temos um conjunto de investimentos em ferrovias em andamento. Por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul, que agora, pela primeira vez na história do país, uma locomotiva vai sair do porto de Itaqui, no norte e nordeste do país, no Arco Norte, e conseguir chegar a Santos, por estrada de ferro. Isso não tinha como ocorrer antes. Desde 1988, se eu não me engano. Desde 88 ela está em construção, vários presidentes se empenharam em fazê-la, e agora finalmente ela vai terminar. Mas nós temos também a estruturação do corredor Fico-Fiol, que é a ferrovia de integração centro-oeste com a ferrovia de integração oeste-leste para escoar parte da produção do Brasil Central pelo sul da Bahia. Nós temos as renovações que foram feitas ao longo dos últimos anos, e eu acho que o Brasil perdeu algumas oportunidades com essas renovações, estamos discutindo, mas o fundamental para avançar ferrovias hoje é que nós temos muito mais cargas em algumas partes do país que requerem os investimentos, e os investimentos vão vir, e vão vir associando esses dois modelos, fortalecendo investimentos públicos e aumentando a capacidade de atrair capital privado. Vice-governador, acho que o seu estado talvez seja um dos estados que mais se beneficiaria de uma infraestrutura ferroviária robusta, né? Como é que o senhor vê também um plano do governo federal e como é que os entes estaduais têm que se relacionar com o governo federal para garantir que a gente vai conseguir também fazer bons arranjos e caminhar? Bom, o Mato Grosso, na virada do milênio, há 23 anos atrás, produzia 3, 4 milhões de toneladas de grãos. O Brasil produzia 90 milhões de toneladas de grãos. Dr. Jorge Gerdau, este ano, Mato Grosso vai produzir 90 milhões de toneladas de grãos. Vai produzir este ano o que o Brasil produzia há 20 e poucos anos atrás. Mais que a Argentina. O senhor veja que o tamanho que o potencial que tem esse país no Brasil Central, né? Depois da agricultura tropical, que é um evento recente, é um evento novo, esse fenômeno chamado agronegócio tem apenas 30 anos. Para os mais novos brasileiros parece que sempre existiu, mas não é verdade. Isso foi provocado por migrantes, por brasileiros de todos os lados que foram para Goiás, Mato Grosso do Sul e fizeram essa nova agricultura, liderados por um mineiro chamado Alisson Paulinelli. Exatamente. É da sua geração, né, doutor Jorge? Alisson Paulinelli, o grande brasileiro que nos chamou para o Centro-Oeste e através desse chamado, nós estamos hoje já chegando aos 90 milhões de toneladas só no território mato-grossense. Então, é impossível pensar em transportar no longo prazo volumes desse montante em pneus de caminhão, né? Apesar que a Randon, né, que está aqui, está inventando tecnologias ao longo
40, 50 anos, que nos permite fazer isso em carretas, em pneu de caminhão. A Randon, um grande líder nesse setor. Mas o que nós precisamos é ferrovias, nós precisamos usar os nossos rios de maneira respeitosa para fazer né? o transporte em barcaças, em hidrovias, que todo mundo faz isso, né? Nós não fazemos, por razões que não vem ao caso aqui questionar e discutir, mas há uma resistência cultural, né, do Brasil em avançar, como o ministro falou aqui. No Império, nós fizemos mais ferrovias do que na República. Isso é realmente constrangedor para uma nação que tem 215 milhões de irmãos brasileiros para alimentar, né? Infelizmente, nós temos que fazer essa autocrítica e precisamos mudar e tomar atitude. É hora de atitude. Como diria o nosso amigo Pagô, que foi secretário de Infraestrutura lá do Mato Grosso, na virada do milênio também, e que liderou a invenção das PPP Caipira. Nós fizemos muitas estradas asfaltadas em parceria com o governo e associações de produtores. E continuamos a fazer esse modelo ainda lá. Modelo muito econômico, com os municípios. Estamos construindo lá, ministro, algumas centenas de quilômetros de rodovias nesse momento, que começou a seca, as obras já iniciaram em todo o estado, mais de 150 frentes de serviço. Nós estamos construindo estrada a R$ 1 milhão o quilômetro. A R$ 1 milhão o quilômetro. Isso porque é parceria, uma participação dos municípios, de agricultores, o controle social lá na ponta, as pessoas que passam na estrada se sentem dono da estrada. Diferente das estradas que a gente põe uma placa lá, governo do estado, ninguém é dono, né? É importante o poder público cada vez mais estar próximo da sociedade, para que a sociedade possa se envolver na solução dos problemas também. Isso barateia e melhora a qualidade. A qualidade do gasto é uma coisa que nós, neste governo liderado pelo Mauro, a gente tem cuidado muito. Eu acredito que é o que o senhor tenha feito lá em Alagoas para dar essa alavancagem em Alagoas que o senhor conseguiu fazer lá, sob a sua liderança, aconteceu nos últimos 8 anos, né? Só tem um caminho, é qualidade do gasto. E o setor público não é bom nisso. A natureza do setor público é de gastar mal, porque as leis empurram para isso. A burocracia, nós desafiamos a burocracia todo dia para poder fazer as coisas com baixo custo e com qualidade. Infelizmente, a legislação brasileira, que trata do gasto público, deputado Arnaldo Jardim, ainda está muito aquém do que poderia ser para que nós fôssemos eficientes. Então, o nosso desafio lá, ministro, é esse, é fazer mais com menos. O Brasil é um país que depende de investimentos maciços para o seu desenvolvimento. Infelizmente, o nosso Estado gasta muito, nossos governos gastam muito, o Estado custa muito, gasta muito com custeio, e gastando muito com custeio, quase não sobra, ou sobra muito pouco para investir, que é o que o senhor falou aí dos últimos anos na infraestrutura. Realmente, o que foi destinado para a infraestrutura foi alguma coisa residual, né? Muito pouco recurso. Por outro lado, também não é de tudo ruim, porque se tiver juros que permitam investimento, a iniciativa privada, num país como o Brasil, cheio de oportunidade e altamente viável, se oferecer segurança jurídica e não tiver inflação, os negócios acontecem, né? Nós, o Mato Grosso, estamos preparados para um ciclo de desenvolvimento com investimentos de cerca de 20% da receita corrente líquida. Esse ano, nós estamos investindo ao redor, né? O Rogério Galo está aqui, o nosso secretário de Fazenda, que é quem propôs a maioria, liderou a proposição das leis da reforma do Estado lá, que o Mauro conduziu, que é o Rogério Galo, nos honra aí com a presença. E o nosso deputado lá do Mato Grosso também, mais jovem e dinâmico, o deputado Fábio Garcia. Mato Grosso, eu tentei, em poucas palavras aqui, ponderar
o estágio que nós estamos, né? Estamos no caminho de Alagoas no início do seu mandato e talvez com mais torque, mais acelerado. Porque, como eu falei, nós estamos indo para 90 milhões de toneladas num estado que há 20 anos atrás não produzia, 25 anos atrás não produzia nada. E tem que escoar, né? Essa Tem safra que escoar, chegar nós no precisamos porto. de portos, nós precisamos da Ferrogrão, de Sinop a Miritituba, nós precisamos da 242, né, ministro? Precisamos da 158. A 158, se sair, nós vamos incorporar 50%, sem derrubar nenhuma árvore, hein? Nós podemos aumentar em 50% a nossa produção, ocupando simplesmente as áreas degradadas, pastagens degradadas, transformando em agricultura. Só falta a infraestrutura. Então, nós estamos esperando, e sei que o ministro já tem conhecimento disso. Só colocar para o público Né? geral, né, que são duas obras que são desafios ambientais históricos, que é a BR-242, que na verdade ela é uma perpendicular à 163 e à 158, e o contorno Isso. de uma reserva na 158, que vai ser uma paralela à 163, capaz de escoar a produção do Brasil Central para o Arco Norte. Mas eu acredito muito na ministra Marina Silva, porque apesar dos preconceitos que existem, a 163, a licença ambiental para a 163, a saída para Santarém, foi ela que concedeu, viu? Ela com o ministro Ciro Gomes, que era ministro da Integração Regional na época. Foi a Marina Então, que concedeu foi. e o presidente Lula que fez. Quem sabe, 80% dela. quem sabe sai agora a licença para 158 e para 242, e o senhor executa lá, né, ministro? Ao vivo e a cores aqui para toda Tem a que- plateia da Exame Tem que sair essa e licença. do NBC. Eu tenho conversado sempre com o Pagô, com o Eraí, com o Mauro, e eu estou quase de joelhos também para a gente tocar essas obras que são fundamentais para o desenvolvimento do estado do Mato Grosso e para o Brasil todo. Vamos marcar com a ministra Marina, foi um ministro nordestino que conseguiu a solução para nós lá, que foi o Ciro Gomes na época, viu? Vamos Olha aí. marcar agora um alagoano para Já arrumar temos um outros 158 e a 242, não é, Pagô? Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigado. E estendendo um pouquinho, então, já aqui, Bernardo e Natália, para o nosso encaminhamento final. Bernardo, então, assim, acho que talvez seja legal para você, você citou esse desafio que a gente vai ter 80 milhões de toneladas de fertilizantes sendo produzidas até 2050, vai dobrar, e a gente hoje só faz 10%. Beleza. E ponto. Como é que a gente chega nesse montante que o nosso Plano Nacional está prevendo e quais são as suas prioridades aí, 1, 2, 3, que você possa enumerar para a gente conseguir fazer isso? Posso colocar uma pimentinha Pelo na amor de pergunta? Como é que a gente vai produzir fertilizante no Brasil com a Petrobras vendendo gás ao preço que ela vende? Não produz. Não. De novo aí, ao vivo, pessoal. Essa é uma pergunta capciosa. Hoje, o custo do gás natural chega para o produtor de fertilizantes a algo de $16 o milhão de BTU. Existe um estudo da EPE de 2019 que indica que um projeto de fertilizante nitrogenado, para ser viável, o custo da matéria-prima tem que ser algo entre $4 e $7 o milhão de BTU. Se a gente olhar que apenas na questão de infraestrutura, distribuição, transporte e distribuição do gás natural, já chega com $4, sem contar os outros custos. Então, a gente, de fato, tem que... Sem contar a molécula. Sem contar a molécula. Então, respondendo à tua pergunta, a primeira forma é reduzir o custo das matérias-primas, e não apenas o gás natural, mas matéria-prima, energia elétrica, um insumo importantíssimo, é um setor altamente intensivo em energia. Então, a gente precisa ter energia elétrica mais barata, disponível. A gente precisa ter infraestrutura. Como é que a gente vai escoar, seja do porto, ou seja da mina, ou do poço, para a porteira do agricultor, uma quantidade tão grande de fertilizante. A gente precisa, de fato, uma infraestrutura eficiente. Um outro ponto que já foi tocado aqui, financiamento, debêntures incentivadas, é algo que é importante, não apenas para projetos de infraestrutura, mas para o financiamento de projetos estratégicos, como é os do setor de fertilizantes. Incluo também um ponto que já foi colocado, o licenciamento ambiental.
A gente não pode esperar 10 anos, 15 anos para um projeto sair do chão, sair do papel, tirando os custos, a insegurança jurídica, né, que também foi mencionado aqui. São projetos, né, uma planta de nitrogenado, uma mina de potássio, custa algo em torno de 5 bilhões de dólares. Nenhum investidor vai querer colocar esse investimento no país sem olhar uma projeção de 10, 20, 30, 50 anos para frente. Não à toa o Plano Nacional, que está sendo liderado agora pelo vice-presidente Alckmin, tem um prazo tão longo. A gente tem que enxergar o país, essa política como uma política de Estado. A gente não pode ter voos de galinha e ficar de 4 em 4 anos revendo, né, planos e revisitando propostas que já se mostraram que não deram certo no passado. A gente não pode cometer os mesmos erros. Mas, por fim, eu acho que o ponto principal que para o setor de fertilizante, eu creio que para todos, né, e não à toa, a gente apoia demais todo o trabalho do deputado Arnaldo e da Frente Parlamentar Brasil Competitivo, é custo do Brasil. A gente não tem como competir com outros países que não têm tamanha carga para os seus produtores, né? A gente tenta produzir com uma bola de metal amarrada no pé. Então, o custo do Brasil, a redução desse custo do Brasil é essencial. A gente conseguiria, por exemplo, ser um exportador de fertilizante também? Ou isso não é algo que estaria no roadmap? Não está no nosso radar, mas existe possibilidade, sim. Por exemplo, lá no Plano Nacional de Fertilizante, né, considerando as reservas, por exemplo, de potássio que há no chão, uma possibilidade de a gente se tornar aí um exportador. Mas o próprio plano indica que a meta é algo em torno de 45%, que está de bom tamanho. Sim. E reduzir o risco, né, e garantir não só a soberania nacional, mas a segurança alimentar. O fertilizante é mais uma infraestrutura para o agro também, né, que é 1/3 do PIB. Natália, acho que para a gente poder também fazer um overview final, e você amarrou muito bem todos os pontos aqui e trouxe meio que norteando a discussão. Eu queria deixar para você também para poder fazer finalizar aqui o painel e trazer suas perspectivas para os próximos meses. Não, excelente. Acho que a gente tem um gap enorme a vencer, a gente tem uma oportunidade imensa a vencer, né? As empresas que estão associadas no Move Infra têm contratado para os próximos 5 anos 80 bilhões de investimento para realizar no país. Isso já está dado, ministro. Isso é o que a gente vai fazer. Mas a gente quer fazer mais. A gente acredita que a gente pode fazer mais. Como que a gente vai conseguir fazer mais? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem agora para os próximos 4 anos. Como que a gente endereça essas ferrovias que estão começando agora ali no Mato Grosso? Vão ser 700 quilômetros, não vai ser um desafio fácil também construir isso. A gente está retomando também um pouco da indústria de construção. Vão ser, né, a gente está falando aqui de Move Infra, que são 80 bilhões, mas contratados deve ter quase beirando a 200, se a gente resolver relicitação, avançar nisso. Como que a gente bota tudo isso de pé? Vai ter fund? A gente vai ter mão de obra? Como que a gente casa com tudo isso, que vai ser super importante nos próximos anos? Como que a gente faz isso com uma agenda verde? Eu acho que é super importante dentro da infra. A gente está falando aqui de investimentos que são muito ligados à descarbonização. Como que a gente estimula uma frota verde em ferrovias? Como que a gente estimula postos recarregáveis nas nossas concessões de rodovia para carros elétricos? A Eco-Rodovias já tem um exemplo disso ali, de postos na Imigrantes. A gente pode avançar nisso. Hidrovias, a gente tem... Eu estava até conversando com o vice-presidente numa reunião que a gente teve com ele, e aí ele me fez uma pergunta, ele falou: Natália, como que anda o Pedral do Lourenço? Porque é uma hidrovia super importante. O ministro falou aqui que ele ligou para ele para perguntar isso também. ele me perguntou. A derrocagem do Pedral do Lourenço, que é Rio Tocantins, uma hidrovia fundamental que o Brasil está há 15 anos tentando derrocar um pedral para permitir que a rodovia seja navegável o ano inteiro e não consegue fazê-lo. O Alckmin visitou como candidato a presidente e está muito mobilizado para fazer essa obra junto com o presidente Lula. Nós temos 1 bilhão e 200 no orçamento, quer dizer, a obra custa 1 bilhão e 200, essa derrocagem,
e a gente tem 300 milhões no orçamento garantido para esse ano, mas é também, assim como a 158 e a 242, um desafio ambiental do Ministério dos Transportes. Isso. E como que a gente faz essa melhoria das nossas hidrovias, né? A gente precisa fazer esse link também com as hidrovias no país, né? A Carca, ela não está preocupada se ela vai de rodovia, de ferrovia, né? A gente pode fazer tudo isso. Como que vai ser o desafio do Porto de Santos, né? A gente está ampliando a capacidade da malha paulista, vai passar de 40 milhões de toneladas para 80 milhões de toneladas. Estamos resolvendo vários desafios, né? Tanto rodoviários ali naquela região. Estamos tentando ampliar as hidrovias também que estão saindo. Vai chegar em Santos, como que vai chegar para daqui 4 anos? Qual que é o nosso direcionamento para isso? Então, essas questões são questões que a gente vê como grandes oportunidades para o Brasil. Perfeitamente. A gente está aqui há 2 minutinhos do final. Queria saber se algum dos participantes queria fazer uma consideração final a respeito do nosso desafio, mas vai ter que ser breve. Eu não sei quem está apto a esse desafio. Não havendo mais ninguém querendo adicionar nada, a gente encerra por aqui o painel. Queria agradecer a todos pela atenção, pela interação, e acho que a gente teve um debate muito interessante com 2 visões macro, do ministro e da Natália, e uma visão mais micro de um Estado, do vice-governador, e mais micro de um setor produtivo que luta para conseguir o seu lugar ao sol a partir de uma política nacional. Então, acho que foi muito rico o painel nesse aspecto, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado aos painelistas. Foi um grande debate, como todos os outros do dia. Muito obrigada. A expectativa de todos é de que tenhamos cada vez mais estradas, hidrovias, portos, aeroportos e outros modais que ajudem a abrir caminhos para a competitividade.